E aí galera, depois do primeiro capítulo de Feiticeira Escarlate de 1994, uma galera me pediu bastante aqui e no Instagram para continuar com esse quadrinho, porque ninguém encontra em português. E o segundo capítulo começa com os demônios atacando a Wanda, que foi com a Agatha até aquela igreja de Nova Inglaterra. Há mais ou menos 200 anos, um padre fez do lugar uma biblioteca que esconde muitos segredos, e quem apareceu foi o mestre Pandemônio, falando como se a Wanda fosse dele. A moça, assustada com aquilo, perguntou como mudou tanto e, claro, também pensou que tivesse morrido. De acordo com ele, a morte foi apenas uma das agonias que o Mephisto o fez passar. Acima de tudo, se manteve firme pelo vínculo que tem com a heroína por causa dos filhos. Aí tocou em um assunto que todo mundo sabe que é muito sério para Wanda. Por isso mesmo, com todo medo, ela tomou uma atitude e perguntou como pôde falar dos gêmeos. Continuou que podiam ser criações do Mephisto, mas a dor de perdê-los foi real. Se livrou das criaturas que a seguravam e fugiu dali deixando o vilão para trás, dizendo que não podia fazer isso, já que ele estava apaixonado por ela. Na mansão dos Vingadores da Costa Oeste, uma mulher de cabelo longo desceu sutilmente pelo céu, enquanto o Relâmpago vivo assistia TV. Não demorando para perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo, foi atacado e só sobrou o copo de leite. Voltando para a igreja, Wanda continuava fugindo, pensando que aquilo era como reviver um pesadelo do passado. Foi encontrada pelas criaturas, mas não perdeu tempo e projetou energia a fim de fazê-los evaporar. Voltando para a mansão, aquela mulher misteriosa observava a Mulher-Aranha tomando banho. A heroína se distraiu com uma aranha descendo pelo ralo e, querendo ajudar, caiu na armadilha. Enquanto isso, Wanda lutava com aquelas criaturas que não paravam de aparecer, logo ficando imóvel, e o Pandemônio se aproximando com aquela mesma conversa de que a bruxa era dele. Na mansão, o agente, que também foi para o banho, logo percebeu que tinha alguém se aproximando, mas quando virou foi capturado sem tempo de se defender. O máquina de combate, pensando que tinha alguma coisa estranha acontecendo, chamou pelo agente, que não respondeu. Viu aquela mulher e perguntou se era a Wanda, mas foi atacado com ela respondendo que quase, mas não era. Com seus amigos sendo capturados, mas ainda sem saber disso, Wanda lutava com seu inimigo, tentando se livrar daquela obsessão. Em certo momento empurrou uma estante para cima dele, a fim de ganhar tempo, apesar dele afirmar que isso não seria suficiente. A intenção foi usar a passagem que estava atrás daqueles livros, e foi justamente isso que fez. Dali em diante foi correria, com a escada quebrando e a jovem caindo no lugar escuro. Vendo que tinha poucas condições, teve que usar da própria magia para clarear o ambiente, que não era nada agradável, com esqueletos e claras evidências de batalha. Ali podemos ver grandes pilares e evidências de um passado remoto. O ar era frio e, de acordo com a Wanda, seria o sonho para um arqueólogo. Aquelas coisas deviam estar ali há séculos. A paisagem chamou tanta atenção que ela se distraiu e do nada deu de cara com uma criatura esquisita. Ou seja, o jeito foi continuar correndo até cair em meio às velas e aquela coisa ficar imóvel. Então deduziu que seria meio que o guarda de alguma coisa. Com o feitiço básico, acendeu as velas e reparou um livro diferente em um lugar de destaque, pensando que talvez fosse o que a Agatha estava procurando. Com as mãos tremendo, virou as páginas mofadas e entendeu aquilo que nenhum humano jamais leu: os mistérios de um ser Nexus, que é a sua própria natureza. Só existe um em cada um dos mundos do multiverso, sendo o nó da energia mística. Elas são tão próximas quanto irmãs, mas não são idênticas e não podem existir na mesma dimensão. Cada uma tem um poder único: geomancia, feitiçaria, psicometria e muitos outros. Continuando a leitura, viu que existe uma ameaça, um extremo sombrio nas variações, e o nome desse mal é Lore.
Assim que o nome foi dito, uma brisa passou pelas velas e a bruxa reparou que tinha um caminho para a janela. Aproveitou e saiu dali pensando em procurar sua mentora que tinha desaparecido. Descendo em meio à neve, teve que seguir até uma casa com a luz acesa porque estava muito frio. Como ninguém atendeu na porta, foi até a janela e se assustou ao ver aquele homem contando uma história da Mulher-Aranha para os gêmeos, que na verdade era ela e o Pietro. Com as surpresas não acabando, olhou para trás e a Mulher-Aranha tomou uma forma monstruosa, pedindo ajuda, porque ficar naquela forma estava machucando. A reação da Wanda foi gritar e correr chorando, tentando se convencer que aquilo não era real. No meio da correria, reparou que tinha alguma coisa pegando fogo, então se aproximou e viu seu povo e os gêmeos sendo atacados pelos próprios amigos. Tudo isso enquanto Pandemônio assistia porque era o responsável por esse pesadelo, chegando até a mostrar novamente a cena que absorve os dois para dizer que naquele momento pertenciam a ele. Mesmo com todas as imagens cruéis para deixá-la pior, a heroína sabia que seus amigos e filhos não eram os mesmos e tentou se afastar. Foi como correr até o fim da realidade. Esse capítulo chegou ao fim com a feiticeira encurralada pelo vilão e seus amigos aparentemente possuídos. Mas e aí, o que estão achando dessa HQ com esse clima de filme de terror? Comentem, deixem aquele like e se inscrevam porque é muito importante para o crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo!